Estamos ao vivo. Bom dia, prezado leitor da Revista do Choro. É com muita emoção que eu, Leonor Bianchi, transmito a partir desse momento a primeira live da Revista do Choro, primeiro ciclo de conversas que tem como homenageado Marcos Pereira, empreendedor do segmento da indústria fonográfica do Brasil. Ele foi um sonhador, um alquimista, um empreendedor e, sobretudo, um apaixonado pela cultura brasileira, dando voz e entregando centenas de músicos, dezenas de técnicos. Marcos Pereira colocou nos anos 70 discos sobre a música popular no nosso país. Ele dará um mês de agosto, serão vários nós temos hoje na primeira mesa a ilustríssima presença de Aloysio Falcão, jornalista, recebido em Pernambuco, no Bela Raiz, no Pernambuco, que sai de Pernambuco e vai para uma reunião no Rio de Janeiro, cercado de amigos, que ali estavam decidindo com ele qual seria o Rio de Janeiro, desde lá, o que fazer. Ele se lá trabalhando. E Aloysio, nessa reunião, recebe então o convite de Marcos Pereira para atuar com ele em sua agência de publicidade em São Paulo como redator. Uma parceria que se estenderia por anos, no nível do pessoal e no nível do profissional. Temos também, nessa mesa de hoje, como convidado, uma outra pessoa muito João Carlos Botezelli, Pelão, que é jovem ainda, produzindo discos na Marcos Pereira, revelou grandes nomes da nossa música popular, como, por exemplo, a Dona Barbosa, e Cartola, que teve seu primeiro LP, lançado aos 37 anos, pela gravadora. Estamos aguardando chegar também, e também compõe a mesa de hoje o jornalista e pesquisador André Psicoloto, autor do livro Discos Marcos Pereira, uma história musical do Brasil, que dá origem a toda essa trajetória de pesquisa. Bom, eu convido vocês a participarem de todas as mesas. Nós abrimos hoje, agora, às 11, exatamente às 11h16 aqui no Brasil, diretamente do ar, com a palavra, agora, nesse momento, um dos fundadores da gravadora Discos Marcos Pereira, Luiz Falcão. Obrigada, Luísio. Obrigado a vocês. Bem, eu não pude ouvir toda a sua preleção inicial, porque certamente há problemas técnicos que vão sendo corrigidos aos poucos. E a nossa conversa seguirá o seu curso. Na realidade, eu vou contar aqui em poucos minutos uma história que começou em agosto de 1964, numa sala de apartamento em Copacabana. Nesta sala estava um foragido político e vários amigos que iriam coletivamente decidir se ele ficaria no Brasil ou se exilaria. A minha opinião, manifestada no início da conversa, era de que eu deveria ficar no Brasil, mas a maioria inclinava-se pelo asilo numa das embaixadas. Por quê? Tudo isso. Porque eu tivera uma militância de esquerda muito ativa em Pernambuco, fora secretário do governo Miguel Arraes em seu primeiro mandato e era titular de uma coluna diária política na Última Hora Nordeste, que era um jornal da cadeia de Samuel Vai, no Brasil inteiro. Quando
algumas pessoas começaram a opinar pelo meu exílio, porque não havia possibilidade de trabalho para um clandestino político. Um dos presentes, que era Relações Públicas do governo Arraes, aqui em São Paulo, pediu a palavra, identificou-se, disse: eu sou Marcos Pereira, tenho uma agência de propaganda de porte médio em São Paulo, e estou precisando de um redator. Você poderia ser o meu redator de propaganda, porque nessa agência está nos seus passos iniciais, eu faço de tudo. Eu sou redator, contato, diretor, e você seria redator sem nenhum risco para a sua segurança. E fez esse convite. Eu ponderei que não tinha a mínima experiência como redator de propaganda, e ele até brincou, disse: o jornalista faz tudo, se deixar ele até reza a missa. Então, diante dessas ponderações, eu aceitei o convite e dias depois estava viajando para São Paulo. Aqui cheguei e comecei essa experiência profissional. Passaram-se, acho que pouco mais de um ano, quando o Marcos me convidou para ser sócio da agência. Eu ponderei que não tinha capital para isso. Ele disse: mas você não vai entrar com capital, você entra com trabalho. Você terá 40% das cotas, eu terei 50%, e a Isabel, que é uma companheira nossa de trabalho, responsável pela área administrativa, terá 10%. Feita essa sociedade, começamos a trabalhar. A agência prosperou, ganhou mais clientes, e um belo dia, o próprio Marcos teve a ideia de distribuir ao fim de cada ano um disco produzido pela própria agência, de boa qualidade, para os clientes da agência, os funcionários desses clientes e alguns jornalistas da área cultural, porque esses discos, desde o começo, tinham esse caráter. O primeiro deles, salvo engano, foi este aqui: 11 sambas e uma capoeira. A música, até então, praticamente desconhecida, de Paulo Vanzolini. Desconhecida é uma maneira de dizer, porque apenas um samba de sua autoria, Volta por Cima, gravado pelo Noite Ilustrada, estourou no Brasil inteiro. Então havia uma grande curiosidade pela obra de Paulo Vanzolini. Esse disco foi gravado em condições muito modestas. Eu me lembro, inclusive, da gravação do samba Chorava no Meio da Rua, do Paulo Vanzolini, a Cristininha Buarque, que estava saindo da adolescência, na casa do Marcos, com um gravador portátil, tinha violão, flauta, cavaquinho, do pessoal que tocava no Jogral, uma casa de música popular muito famosa aqui em São Paulo, uma casa de samba. Então, esse disco foi lançado como brinde. Outro disco foi um disco de chorinho, flauta Brasil, flauta, cavaquinho e violão, o Manezinho da flauta e os seus companheiros que compunham esse grupo de chorinho no bar. E mais adiante, um disco, numa face Renato Teixeira e na outra face Maranhão, um compositor que era colega de Chico na FAO e que tinha músicas muito interessantes, participava dos festivais universitários. O sucesso desses discos nos levou a uma proposta de maior dimensão.
certa ocasião, o Marcos me disse, nós precisamos fazer um brinde que tenha repercussão nacional. Eu propus, então, que essa primeira coleção fosse do Nordeste, que eu conhecia bem. Eu era do Conselho de Direção do Movimento de Cultura Popular, que se iniciou na gestão do Arraiz como prefeito, e acompanhava muito essa música de domínio público no Recife, as cirandas, as emboladas, os repentes de viola, e tinha um conhecimento razoável desse universo. E conhecia também o escritor Hermílio Borba Filho, que fora também no movimento de cultura popular, e que tinha um conhecimento ainda maior do assunto, incluindo Bumba Meu Boi, que era o objeto principal de suas pesquisas e de suas análises. Então, decidimos fazer a coleção Música Popular do Nordeste, com a supervisão e o planejamento de Hermílio Borba Filho e a pesquisa de campo a cargo do Quinteto Violado, com os arranjos de Toninho Alves e Marcelo Melo. Convidei o Hermílio pelo telefone, eu já o conhecia pessoalmente, ele ficou muito satisfeito com esse convite e entrou imediatamente em contato com o Quinteto Violado e iniciou as pesquisas. Isso resultou num disco brinde que continha repente de viola, Bumba Meu Boi, embolada, coco, samba de roda, frevo, tudo que se possa imaginar. E ele tinha no seu matulão. E cada gênero tinha um texto informativo de um escritor pernambucano. Eu me lembro assim, rapidamente, de memória, que o padre Jaime Diniz escreveu sobre cirandas, Ariano Suassuna escreveu sobre violeiros, Renato Campos sobre embolada e coco, e Paulo Cavalcante sobre frevo. Então, esse disco ia numa caixa, eram 4 discos, embalados numa caixa, cuja imagem era um vaqueiro na caatinga, como vocês podem ver aqui. Esse brinde teve uma repercussão enorme na imprensa. Foi uma verdadeira consagração. Não houve jornal ou revista no Brasil que não enaltecesse a iniciativa, o cuidado, o trabalho de recriação e estúdio rigorosamente fiel ao original, alguns momentos da música popular cantada no terreiro, no local de apresentação, sem qualquer preocupação instrumental no acompanhamento. O trabalho do Quinteto Violado foi primoroso. A supervisão do Hermílio foi excepcional. E isso levou o Marcos a uma ideia que também era meio maluco, meio impulsivo, aderir com entusiasmo. Nós vivíamos insatisfeitos com o negócio da propaganda. Era um negócio muito lucrativo. Do ponto de vista material, nenhuma queixa. Do ponto de vista espiritual, um desassossego permanente. Nós não gostávamos do que fazíamos. E aquela coleção e aquela recepção
pela crítica, nos empurrou para o abismo. Naquele tempo não tinha o Sebrae para orientar os empreendedores. Nós não tínhamos tampouco um planejamento estratégico. Não havia uma pesquisa de mercado. Não havia instituições culturais como hoje existem, como o Itaú Cultural, como o SESC, como o Instituto Moreira Salles. Nada disso existia. E nós, então, decidimos fazer uma gravadora independente voltada para a documentação cultural. A primeira decisão tomada foi espantosa. Nós escolhemos para distribuir esses discos um concorrente, não que gravasse músicas como nós pretendíamos gravar, mas que eram as músicas que esmagavam essa manifestação musical. A RCA Vida, uma multinacional. Tomamos essas decisões absolutamente equivocadas por amor a este universo que se apresentava diante de nós. Foi, segundo o comentário feito agora há pouco pela Leonor, a primeira gravadora independente no Brasil. Não digo primeira, porque houve uma outra no campo da música popular, o selo Elenco de Aloísio de Oliveira, meu xará, que também tentou um catálogo de qualidade mais focado no universo comercial, na indústria cultural propriamente dita, mas gravando discos diferenciados, como o encontro de Dorival Caymmi com Antônio Carlos Jobim, coisas assim. Mas então está contada aí de maneira muito resumida, dentro do tempo que me foi estabelecido pela nossa querida mediadora, a história da gravadora Marcos Pereira. Se devemos avançar um pouco, mais uns 2 minutos, eu direi que a esta coleção que iniciou o mapeamento sonoro do Brasil, do canto popular brasileiro, eu diria que veio a coleção Música Popular do Centro-Oeste e Sudeste, como vocês veem aqui na tela. Para fazer esta coleção, o Marcos adiantou-se um pouco e contratou um grupo. Contratou não, apareceu lá uma rapaziada muito bem intencionada para trabalhar voluntariamente, fazer uma pesquisa e tal. Isso resultou em algumas fitas muito mal gravadas, não havia critério de investigação, e eu anulei completamente essa pesquisa inicial e resolvi estruturar uma equipe, tal como feito na coleção anterior, para fazer esse segundo lançamento. Essa equipe tinha, hierarquicamente, em primeiro lugar, uma consultoria, um conselho consultivo, formado por Paulo Vanzolini, que não precisa apresentação, e Oneida Alvarenga, esta sim deve ser lembrada, porque foi o braço direito de Mário de Andrade, quando gestor da cultura na Prefeitura de São Paulo. Oneida e Regina Lacerda, uma musicóloga goiana, com alguns livros publicados. Então, eles compunham um conselho. Nós recorríamos sempre ao conselho quando havia alguma dúvida. Uma equipe de pesquisa, onde eu estava,
o Paulo Vanzolini também, Gervásio Horta, Renato Teixeira, Fernando Brantes, esse que veio a ser parceiro do Milton Nascimento, de Minas Gerais, e Martinho da Vila, que se encarregou dos sambas do Rio de Janeiro, da música das ladainhas e benditos cantadas nas capelas e tal. E, como produtores, o Theo de Barros, grande músico brasileiro, e o nosso amigo Pelão, que é um produtor, que era, na época, já um produtor muito experiente. Havia já lançado alguns discos clássicos, como o primeiro disco do Nirã Barbosa, o primeiro disco do Nelson Cavaquinho e outras realizações. Estruturada essa equipe profissionalmente, iniciou-se o trabalho que resultou no lançamento, recebido também com um grande entusiasmo. Cabe dizer que o primeiro lançamento, Música Popular do Nordeste, teve um resultado comercial muito interessante. Foram vendidos 10 mil coleções. Significa 40 mil discos. Uma estreia muito boa. A recepção crítica à música popular Centro-Oeste e Sudeste foi igualmente consagradora. E o resultado comercial também razoável. Assim começou a aventura cultural que nós estamos agora reconstituindo, graças ao livro do nosso amigo André Piccolotto e ao empreendedorismo cultural da nossa amiga Leonor e da revista do Choro. É isso. Alguma pergunta, alguma intervenção a seguir, Leonor? Não estou ouvindo ninguém. Opa, vamos só dar uns minutinhos aí para Leonor. Vou ligar o André então, ó. Espera só um pouquinho. Vê se você consegue aí, André, você mesmo ligar o seu microfone. Aí, rolou? Ah, maravilha. Tô te ouvindo, legal. Show de bola. Então eu sou o André Piccolotto, escreveu esse livro lançado pela Leonor, pela editora Flor Amorosa, Discos Marcos Pereira, uma história musical do Brasil, que é fruto do meu trabalho de conclusão de curso, escrito no segundo semestre de 2016. Em primeiro lugar, antes de começar, eu quero agradecer a Leonor, né, pelo convite de estar participando dessa roda, desse bate-bola com o Aloysio. Pena que o Pelão ainda não pôde aparecer. E parabenizar por estar promovendo esse ciclo de conversa sobre a Marcos Pereira, aí, que vai se estender por todo o mês de agosto. E eu fico muito, muito, muito feliz de estar ao lado do Aloysio aqui, que é uma pessoa extraordinária e muito importante para a história da nossa música popular, tanto antes da gravadora, Marcos Pereira, como ele comentou, no movimento de cultura popular, no período que ele passou na Marcos Pereira como diretor artístico e depois também, que ele fez muita coisa importante no Eldorado, e, enfim, que é outra parte da história que a gente pode explorar um pouquinho depois também. Dito isso, eu vou fazer só um panorama geral, como foi essa pesquisa, como foi esse trabalho, dar algumas pinceladas gerais sobre a gravadora em si, como alguns trabalhos importantes que ela fez. Eu travei contato com a Discos Marcos Pereira há muito tempo. Quando eu era adolescente, frequentava alguns sebos no centro de Curitiba, uma loja de música de discos usados, o Sr. Clóvis Cordeiro, bem no centro da cidade. Lá eu comprei meu primeiro LP do Cartola, o 11 Sambas e uma Capoeira do Vanzolini. Eu comecei a perceber esse selo, Marcos Pereira, na bem cuidada coleção desse Sr. Clóvis. E um belo dia eu perguntei para ele: que bacana, quanta coisa legal que a gente sabe, olha o cuidado desses discos, música popular
do Centro-Oeste-Sudeste. Eu lembro do Na Quadrada das Águas Perdidas do Elomar, que é um disco extraordinário. E ele, na ocasião, me disse, isso é muito legal, a gravadora realmente é muito boa, tem muita coisa importante. E eu tenho um livrinho aqui, que o Marcos Pereira escreveu, se você quiser saber um pouquinho mais dessa história. E ele não vendia livro, ele tinha uns 10 livros mais ou menos na loja dele, e um deles era o Música, Chegou a Vez do Povo, a história do Jogral. Que o Marcos Pereira, ele escreve muito afetuosamente sobre esse período pré-gravadora, ali nos idos dos anos 60, 65, 66, num período de muita efervescência nesse bar, o Jogral, que foi fundado pelo Luiz Carlos Paraná, que era um compositor ali que estava em início de carreira, assim, e ele acabou emplacando alguns sucessos importantes nos festivais ali da TV Record. Com Elza Soares em 66 tirou segundo lugar, em quinto lugar com Roberto Carlos em 67. Eu li esse trabalho do Marcos, fiquei muito interessado pela história, ao longo dos anos fui ouvindo cada vez mais. É impossível para quem conhece música brasileira e se interessa pelo assunto não começar a trombar o tempo todo com o nome da gravadora. Porque se você começa a ouvir samba, você vai para os LPs do Cartola, o primeiro produzido pelo Pelão, o segundo do Juarez Barroso. Você chega no História das Escolas de Samba, que o Pelão produziu também, com discos do Salgueiro, da Mangueira, do Império Serrano, da Portela. Se você vai para a música produzida no Nordeste, você chega na música popular do Norte, você chega nos discos do Quinteto Armorial, você chega no disco do Elomar, no disco do Elomar que ele gravou em 79, né, o segundo disco dele, um disco duplo maravilhoso. Se você vai para o choro, você encontra muita coisa também. Você vai para essa série que o Aloysio comentou, do Brasil, flauta, cavaquinho e violão, mas tem volumes do Abel Ferreira, você tem volumes do Raul de Barros, você tem volume do Carlos Poiares, do Evandro do Bandolim. Então é uma referência que acaba sendo inescapável, assim. E sobretudo tal do mapa musical do Brasil, que o Aloysio contou como ele começou ainda na época como brinde, e estava ali foi o start da gravadora, né? Foi o sucesso, a repercussão comercial, a repercussão na imprensa, trabalho absolutamente extraordinário que é a música popular do Nordeste. Ao longo dos anos eu fui topando com esse material, ouvindo sempre, lendo bastante o que eu encontrava sobre, e quando chegou a fatídica hora de definir um projeto de conclusão de curso, deu esse estalo, vou falar sobre a Marcos Pereira, e comecei a fazer uma pesquisa, em primeiro lugar, na bibliografia existente. Me vali muito de uma dissertação de mestrado do Eduardo Magossi, que é um jornalista companheiro ali de São Paulo, que ele apresentou na USP em 2013, tem o levantamento de todo o acervo da gravadora, cerca de 144 LPs lançados, alguns outros artigos. Comecei a fazer uma pesquisa em jornais e revistas da época. Como o meu tempo era exíguo, eu decidi tratar só de material escrito naquela época na imprensa, e foi escrito muito sobre a Marcos Pereira. Você encontra muitas entrevistas do Marcos, você encontra entrevistas do Aloysio, você encontra muitas críticas do Tarek de Souza, do Sérgio Cabral, do José Ramos Tinhorão, tratando de vários lançamentos da gravadora. Eu fui juntando todo esse material, e nesse segundo semestre de 2016 eu fui atrás dos envolvidos nessa história. Eu foquei no Aloysio Falcão por ele estar na origem da gravadora, por ser o primeiro diretor artístico, e no Pelão porque eu tenho uma grande paixão pelo disco do Cartola e por samba em geral, assim. Falei, vou atrás dos dois, mas e eu fui atrás de outras pessoas também. Na ocasião não consegui contato, não consegui retorno, e a minha ideia inicial, assim, é que como o Marcos ele já não estava entre nós, já fazia 35 anos, o Marcos ele faleceu em 1981, mas como eu falei, o Marcos deixou muitas coisas escritas, e ele sempre escreve com muita paixão, com muito idealismo, com bastante afeto por as coisas que ele trata, assim. O valor de memória é muito forte. Eu resolvi me valer das memórias do Aloysio e do Pelão, principalmente para estruturar esse trabalho de conclusão de curso, que anos depois virou livro, né? Que a Leonor chegou na Leonor e ela resolveu publicar. Então, de todo esse volume de informações, é importante ressaltar que é um livro de reportagem, não é uma pesquisa, digamos, acadêmica. Então, a minha preocupação maior com o que eu podia fazer na época foi fazer um grande voo, um grande panorama, assim,
da história dessa gravadora, com foco nesses anos iniciais, ali dos discos Brinde e do Mapa Musical do Brasil, e construir uma narrativa que fosse interessante, montar um quebra-cabeça ali que pudesse apresentar essa gravadora que ainda não é tão conhecida assim para quem não acompanha mais de perto a história da música brasileira. Meio como texto de apresentação, porque quando a gente começa a olhar mais de perto, a gente vê que esse é um grande manancial de histórias, assim, você pode olhar por várias frentes e você pode explorar, você pode aprofundar uma história que ainda tem muito a ser estudada, a ser muito explorada, tratada, discutida, e o meu livro, primeiro um trabalho de conclusão de curso, depois um livro publicado, é uma contribuição nesse sentido, assim, como um panorama que pudesse trazer esse debate, trazer esses discos e fazer com que esses discos sejam ouvidos. Eu posso entrar, se der tempo depois, em mais detalhes de como o livro foi estruturado, mas uma coisa importante a ressaltar é que esse conteúdo da gravadora, todo esse acervo, ele encontra-se disponível, apesar de não oficialmente, digamos assim, a gente encontra em sebos, a gente encontra ele distribuído, você consegue ouvir esses discos mais facilmente do que na época, quando a gravadora existia, como a Luísa comentou, que tinha problemas de distribuição, que fizeram com que a gravadora sofresse prejuízos ao longo dos anos. Esse material todo encontra-se disponível para quem tem interesse. E eles são uma grande fonte de informação também. Como a Luísa também comentou, existia um grande cuidado em embalar esse disco. O Luiz até falou para mim na época da distinção entre disco de cultura, disco de consumo. Então existia uma preocupação além da música, uma preocupação de documentação cultural que a gente encontra ali. Então os discos são mais do que discos, assim. Eles são objetos de estudo muito valorosos e, enfim, desabrocharam em projetos muito relevantes depois da gravadora também, quando a gravadora termina. Foi uma história muito curta, foi menos de uma década, mas são ressonâncias que ficam até hoje. E é muito bonito, acho que se for resumir essa história, como a Luísa ele coloca no prefácio do livro, que ele escreveu com muito carinho, a pedido meus. Apesar de uma derrota, digamos assim, financeira, eles perderam, uma história que dá muita esperança, assim, porque são de pessoas, e são de músicas, são de artistas anônimos ou consagrados que estão na linha de frente da nossa cultura popular, né? Então, eu não sei se eu me estendi muito, se a gente já pode abrir a perguntas, se o Aloysio também quiser fazer alguma pergunta, acho que com essa apresentação a gente pode seguir. Não sei se eu deixei escapar alguma coisa, eu estou um pouquinho ansioso, eu tenho estar em presença do Aloysio. Mas basicamente é isso. Meu muito obrigado. Eu fico muito feliz em ter tido contato com essa história, com essas pessoas, e fico muito feliz de que possa estar contribuindo de alguma forma para que esse legado seja mais conhecido. Muito obrigado. Você sabe, queria lembrar ao André que uma das faixas dessa coleção Música Popular do Centro-Oeste e Sudeste é a tonta. A tonta é uma variante do fandango. E essa variante do fandango, a tonta, é paranaense, é conterrânea dele. A gravação aqui na coleção é do seu Chico de Ubatuba, e tem uma curiosidade interessantíssima dessa gravação. Foi uma gravação feita em condições precaríssimas, e o Theo de Barro, que me parece uma figura central nesse projeto, deveria estar conosco aqui. O Theo, na minha opinião, é um dos maiores arranjadores brasileiros. Um compositor inspiradíssimo, um músico de sólida formação. E ele viu aquele material, percebeu a importância daquela ramificação do fandango e decidiu incluir no disco. E no momento em que a gravação
torna quase inaudível, entra o som do Quarteto Novo, que ele liderava e que ele conseguiu refazer no estúdio com alguns músicos. Entrou um flautista no lugar do Hermeto, entrou o Aires na viola, substituindo o Heraldo, mas o som original do Quarteto Novo, que é um conjunto instrumental histórico na música popular brasileira, o som instrumental do Quarteto Novo foi recriado naquele momento. E é uma das faixas mais interessantes da coleção Música Popular Centro-Oeste e Sudeste. É do Paraná, viu? Sim, sim. André? É muito bonito. Tem muita música de Florianópolis também, que é onde eu moro hoje. Onde eu fiz o trabalho de conclusão de curso foi na Universidade Federal de Santa Catarina também. Esse disco tem gravações aqui do Ribeirão da Ilha, de lugares aqui da Ilha de Santa Catarina também. Não sei se... Eu vou fazer uma... Não, eu sou curitibano e mudei para Santa Catarina para estudar. Eu conheci muito Maravilha. Sim, sim, sim. Desde Aramira eu cheguei... Sim, eu cheguei em textos dele também durante a minha pesquisa na época. Eu queria te perguntar, Luiz, não sei se a Leonor vai entrar. Pode perguntar. Eu ia fazer uma pergunta porque, assim, vocês investiram muito dinheiro para fazer o Música Popular do Nordeste e quando vocês decidem começar a gravadora, eu só queria entender como que vocês puderam produzir tanta coisa em tão pouco tempo, porque a gravadora começa com mais de 20 discos lançados só em 74, entre 73 e 74, você tem Cartola, Donga, o Quinteto Armorial, você tem música popular Centro-Oeste e Sudeste. Como que vocês conseguiram articular, como era mais ou menos a equipe, como vocês conseguiram financiar boa parte desses projetos, porque é muita coisa acontecendo em muito pouco tempo, assim. A gravadora nasceu capitalizada. Nós repassamos todas as contas publicitárias de acordo com os nossos clientes e fomos, evidentemente, remunerados por esse repasse. Fora o capital de giro de que já dispunhamos para a empresa. A empresa nasceu com um capital significativo. Tanto que nós pudemos, logo de saída, investir numa segunda coleção. Nós comercializamos a do Nordeste, que estava pronta, e iniciamos a pesquisa da música popular Centro-Oeste e Sudeste. E logo depois, eu já viajei para Porto Alegre para iniciar os entendimentos da realização da coleção seguinte, Música Popular do Sul. E levei uma carta de apresentação do jornalista Paulo Duarte para Érico Veríssimo, que eventualmente o Érico poderia escrever um texto de abertura explicando a origem dos ritmos populares do Rio Grande. Nós partimos dessa ideia porque o tempo e o vento não deixa de ser uma representação de povoamento do Rio Grande. E eu fui lá falar com ele. Eu cheguei, eu que lia vorazmente todos os livros de Érico. Tenho 2 filhos, tenho 4 filhos. 2 deles com nomes de personagens dos livros de Érico. Uma menina chamada Clarissa e um rapaz chamado Vasco, que eram personagens do Érico Veríssimo. Cheguei lá na casa dele, meu grande ídolo intelectual, disse isso a ele, conversamos longamente, expliquei o projeto, e ele, com aquela calma que é muito rara no Rio Grande, ele me disse: tu bateste em porta errada.
com aquele sotaque bem gaúcho. Tu bateste em porta errada, tia. Eu não entendo absolutamente nada de música popular. Eu não gosto nem de prenda minha, mas vou te ajudar. Então, levantou-se, tirou vários livros e revistas da estante e começou a cortar de tesoura algumas páginas. Eram artigos valiosíssimos de grandes pesquisadores do folclore musical, que ele ia cortando e colocando em envelopes, e no final desse assassinato de revistas e livros, ele me deu de presente esse material que serviu de guia para a terceira coleção, da qual eu não participei, porque logo em seguida me desentendi com o Marcos e deixei a gravadora. Mas foi uma experiência muito rica do ponto de vista musical e do ponto de vista pessoal também, conhecer o Érico Veríssimo. Então, está respondida a pergunta do André. A empresa começou muito sólida, com bom dinheiro. Aloysio, queria fazer uma pergunta para você, Aloysio. Você está me ouvindo bem? Você me ouve perfeitamente? Eu queria que você falasse um pouco sobre o disco que pesquisou as escolas de samba, a pesquisa sobre as escolas de samba no Rio de Janeiro. Olha, esse, na minha opinião, é um dos melhores produtos do nosso trabalho. Foi uma produção desenvolvida pelo Pelão, que poderia falar melhor sobre este assunto, mas ainda hoje eu ouço aqueles 4 discos. Tem um samba fantástico, o Havaianas, sobre o passar do tempo. O mundo passa por mim todos os dias, mas eu só passo pelo mundo uma vez. É o Havaianas. E tem uma curiosidade desse disco. Quando eu ouvi os 4 discos, as 4 fitas, eu fiquei encantado com a qualidade do trabalho. Tudo ali era bom. Não havia nada que fosse... Aliás, não havia nada de bom. Tudo era ótimo. E ali, no disco da Mangueira, tem um samba que eu considero o melhor samba de Cartola. Chama-se Fiz por Você o que Pude. O tema do samba é um velho compositor falando dos seus sucessores, dos jovens, dos que vão dar continuidade ao samba. É uma coisa emocionante. Mas tem um verso em que ele diz: eis que Jesus me premeia. No fim desse lavor, surge um compositor com o mesmo sangue na veia. Ora, essa conjugação premeia é absolutamente errada do ponto de vista vernacular. E eu achei que tinha o dever de dizer isso ao Cartola. O Cartola veio a São Paulo, a convite do Pelão, conhecer a gravadora, e saímos, e eu conversando com o Cartola, disse a ele que a conjugação estava errada, que a conjugação certa era premia. E perguntei a ele: como que você compôs? Ele disse: errado. Eu digo: errado. Você fez para rimar veia. Ele disse: eu li no soneto. Cartola era uma pessoa muito curiosa, tinha uma curiosidade intelectual muito grande. Ele lia poesia
com grande frequência. E está explicado, então, em imagens maravilhosas como esta do samba As Rosas Não Falam, por exemplo, simplesmente as rosas exalam, que rima maravilhosa, né? Bem, o Cartola disse, então, que leu um soneto e eu comecei a achar que não devia ter dito. Veio aquele remorso, aquela sensação. Como é que eu vou ensinar português a Cartola? A Cartola tem direito, ele é maior que a língua. Ele tem direito de errar. Ele premeia, é uma conjugação da fala popular brasileira. E ele, sendo compositor popular, ele tem direito de usar. A dona Irã usa, e usa muito bem os erros de português, de maneira humorística e tal, mas usa bem. Então, eu fiquei naquela... Durante anos, a fio, mesmo depois da Marcos Pereira, com esse problema na cabeça, esse remorso de ter dito Cartola, ele errou. Pois bem, conversando com um amigo meu sobre esse assunto, ele disse, você sabe que o Cartola está certo, né? Eu disse, como está certo? Ele disse, eu tenho uma grande amiga que é professora em Coimbra, é uma pessoa muito culta e que vem frequentemente ao Brasil. E ela usa premeia. E eu fiz essa observação e ela me disse, você sabe que isso me embaraça muito quando eu venho ao Brasil, porque eu sei que aqui se diz premia, mas em Portugal todos nós usamos premeia. Isso está na gramática portuguesa. Então, eu até contando isso para uma amiga nossa, a mulher do Carlinhos Vergueiro, a Maísa disse, você vai ver que o Cartola tinha o Google particular dele e apurou que em Portugal era premeia e como ele fala português, todos nós falamos, ele usou acertadamente. Então, o Cartola estava certo. É isso, sobre essa coleção. Mais alguma consideração, Leonor? Tem muitas perguntas a serem feitas. Infelizmente, o telão não apareceu. Eu queria saber, assim, eu tenho uma curiosidade com relação às personagens absolutamente desconhecidas que foram pesquisadas na época pelo Marcelo Mello, da pesquisa, se a vida delas teve alguma modificação depois que os discos foram lançados, para elas. E também eu gostaria de registrar imagens em movimento, se esse material, se existe algum rolo de fita, para onde foi esse material, os rolos originais desses áudios. Eu queria saber um pouco desse acervo. O que você pode contar? Eu não estou ouvindo bem você. Não estou te ouvindo bem. Eu gostaria de saber um pouco das pessoas que foram pesquisadas no primeiro momento pelo Marcelo Mello, se a vida dessas pessoas sofreu alguma interferência positiva depois do disco ser lançado, dos discos serem lançados, da pesquisa de música popular do Nordeste. Essa é uma pergunta. E a outra pergunta, se vocês têm alguma imagem em movimento, se vocês, além do registro de áudio, fizeram algum registro imagético. Olha, o Pelão pode te responder com mais segurança sobre isso, mas eu não me recordo de nenhuma documentação visual. E sobre a primeira, da eventual emergência de um cantor ou de uma intérprete ou de um compositor das coleções, eu acho que o Cartola foi o caso único. Um lançamento que nós fizemos aqui, que veio do universo da Mangueira, foi Alessi Brandão, que gravou o seu primeiro compacto duplo na Marcos Pereira. Eu fui ver uma apresentação dela no Teatro Opinião,
do Jorge Coutinho, não é? Ela se apresentou magistralmente, ela tinha uma presença cênica muito forte, cantava com muita expressão, e era uma compositora, e é uma compositora muito inspirada. E foi interessante, porque eu fui assistir essa apresentação com o Sérgio Cabral, não o filho, mas o pai, grande jornalista, grande pesquisador de música popular brasileira, grande escritor, vários livros publicados, e que atualmente, talvez até para o bem dele, perdeu completamente a memória, porque os acontecimentos políticos que envolvem o filho certamente iriam amargurá-lo profundamente. Mas o Sérgio Cabral me levou até o teatro, me apresentou a Leci e eu a convidei para fazer o disco de estreia, mostrando as dificuldades de distribuição, de divulgação, mas o empenho para que ela fizesse isso muito bom, com os melhores instrumentistas, com a melhor capa, o melhor tratamento possível, mas que esbarrava numa certa dificuldade que nós já estávamos percebendo uma distribuição pela RCA Victor. Mesmo assim, ela decidiu que a estreia dela seria pela Marcos Pereira. E assim fizemos. A Leci gravou esse disco de estreia pela Marcos Pereira. Ela gravou algum outro disco também pela Marcos Pereira? Não. Ela gravou logo em seguida por outra gravadora, eu não me lembro agora qual, mas ela seguiu, então, a carreira dela. Apresentou-se no Festival Abertura, junto com Alceu, Carlinhos Figueiro, Djavan, toda essa geração. Sim. E você acredita, é muito assim, é leviano a gente levantar qualquer suposição, né? Cartola não está mais entre nós, mas poxa, foi lançado pela Marcos Pereira e depois saiu da Marcos Pereira por um convite um pouco melhor financeiramente. Isso, no seu entendimento, ainda que a gente tem muito tato... Você está falando... Qual é a sua visão a respeito disso? Exatamente. Qual é a sua interpretação? Porque ele foi lançado pela Marcos Pereira, poderia permanecer ali. Eu já não estava mais com Marcos Pereira quando o Cartola recebeu o convite para sair da gravadora e para gravar na RCA Victor. Mas, provavelmente, eu tenho a impressão de que o Marcos recebeu com muita serenidade, porque realmente o disco do Cartola teve uma venda significativa, mas seria pelo menos 5 vezes mais numa gravadora mais aparelhada, mais preparada para a colocação do produto no mercado. Então, isso é natural, isso faz parte do jogo. Sim. E fala um pouco, então, dessas fitas, dos registros, de quando você ainda estava na gravadora. Não, veja bem, eu fiquei na gravadora de 67, quando a ideia ainda não tinha chegado, estávamos no Campo dos Brindes. Eu entrei em 64 e saí em 74. Fiquei lá durante 10 anos, na agência e na gravadora. E depois de 74, o Marcos continuou trabalhando. No meu lugar ficou a Carolina Andrade, que era esposa do Marcos. Depois o Vinícius Andrade, que era um grande músico e um pesquisador muito bom. Você tem informações dele hoje? O trabalho continuou. O trabalho continuou, há um disco interessantíssimo, eu já não estava lá, é a gravação de Chorinhos do Nazaré pelo Arthur Moreira Lima.
que é um disco precioso, um disco magnífico. É. Eles fizeram várias coisas boas depois da minha saída. E eu fui para a gravadora Eldorado, onde pude realizar um trabalho mais demorado e mais tranquilo, porque lá na Eldorado não havia as limitações financeiras que existiam na Marcos Pereira. Na Eldorado é outra história e fica para outro programa. Maravilha. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? André, você quer perguntar alguma coisa? Por que o Pelão não veio? Acredito que ele tenha tido alguma dificuldade de horário, mas estava tudo certo para a sua participação. Nos falamos ontem. Infelizmente, porque seria... Seria ótimo também que o Theo tivesse vindo, porque o Theo é uma outra figura central no processo. Eu tentei contato com o Theo e não consegui localizá-lo. Não consegui. Estou tentando ainda. Se você tiver o contato... De qualquer maneira, a nossa conversa foi muito boa. Foi muito boa. É bom saber que o passado não passou. O passado não passou. E eu queria deixar aberto para perguntas. O pessoal que está aí assistindo esse primeiro ciclo de conversas da revista. Eu queria ouvir um pouco a história da Revista do Choro, desse trabalho que você faz aí. Ih, rapaz, essa história é uma história muito semelhante, altruísta, independente da história da qual você participou à frente da direção artística da Marcos Pereira. Eu acho que também a gente quer marcar um outro live. A Revista do Choro é um produto que se propõe comercial, mas a gente sabe que o território do choro é um nicho de mercado, né? Um segmento fechado. Quem trabalha com música instrumental no Brasil, choro, né? A música popular brasileira, né? Trabalha com bastante dificuldade. Então, ainda mais esse ano está sendo um ano muito específico para todos nós, né? E, sobretudo, para o agente de cultura, para quem atua na cultura, né? A Revista do Choro vem recebendo aí auxílios emergenciais, humanitários, de diversas partes, dos amigos. Nós temos amigos leitores, já é uma publicação consolidada, é uma publicação de pesquisa, não publico agenda, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho desafiador para mim, porque eu venho de uma trajetória de cinema e audiovisual, né, com passagem pelo Ministério da Cultura, na TAD, durante 10 anos aqui no Área Produzida, Festival do Cinema. Tenho uma relação muito fechada, muito intrínseca com a cultura popular brasileira também. E não à toa, naturalmente, o Marcos Pereira vem a forma como eu trabalho também, recorrendo a editais, ora colocando o dinheiro que eu mesma projeto, para tocar. Está cortado. Enfim, está cortando bastante. É um trabalho produzir a Revista do Choro é um trabalho aguerrido e que não sei se outra pessoa tomaria para si, porque é um trabalho de militância e que exige muito fôlego. As pessoas estão correndo muito, querem o retorno financeiro direto na hora. Eu estou em outra, eu trabalho de outra maneira, e, enfim, inclusive todo o processo foi um marco divisor na minha história enquanto jornalista, hein, André? Foi mesmo, enquanto pesquisadora de música brasileira. Eu acabei criando o nome do Marcos Pereira, que é o Prêmio de Pesquisa em Música, o Prêmio Marcos Pereira de Pesquisa em Música Popular Brasileira. Eu hoje patrocino um prêmio que valoriza a pesquisa na música popular, no segmento da música popular no Brasil, né? Que o Ministério da Cultura faz. Me pergunta qual é a história. É uma história de muita militância. Eu atuo com cultura desde que eu existo, né? E, enfim,
tentar dar dignidade, né? Se vocês vissem aqui agora como é que está a minha gambiarra durante essa transmissão, é um trabalho que é feito um pouco sem a estrutura de uma mega redação, assim como funcionava a Marcos Pereira. A estrutura da Marcos Pereira não tinha tudo, tinha que alugar RCA, eu também preciso terceirizar profissionais, programadores, enfim, é um trabalho como outro qualquer, trabalho desafiador, né, bastante desafiador, e solitário, porque eu não tenho equipe aqui, porque eu não tenho como remunerar. Então, é um trabalho sozinha por enquanto, mas agrego pessoas maravilhosas como vocês a essa mesa. Agradeço, inclusive, muito, por estarem comigo emprestadas. É mais ou menos isso. Bom, eu queria possibilitar a participação de outras pessoas fazendo perguntas, tanto para o Aloysio quanto para o André. Se tiver alguém agora, nesse momento, participando desse live, e quiser fazer alguma colocação, a hora é essa. Vou fechar aqui meu microfone. Só um minutinho. Na verdade, acho que nem precisa, né, fechar. Peço considerações também. É o primeiro ao vivo que eu estou puxando pela Revista do Choro. Então, a gente está aqui com mudança de... Está sendo difícil ouvir. O som está muito cortado. É a distância do microfone. Bom, já que ninguém entrou fazendo colocação, pergunta... São 12h15 agora. Uma vez que não houve nenhuma pergunta, Felipe Siles, você que está na nossa técnica, agradeço mais uma vez também sua contribuição, seu amor à Revista do Choro, a sua parceria, sua colaboração nessa mediação desse live. Queria te perguntar se tem alguém entrando com perguntas, Felipe. Opa, liguei meu microfone aqui, vocês conseguem me ouvir? Espera só um pouquinho. Liguei meu microfone, vocês me ouvem? Sim. Maravilha. Bom, gostaria de pedir só desculpas aí pra galera, né? A gente teve umas pequenas falhas, né? Mas a gente vai se acertando, hoje foi só a primeira live, né? Tô aqui olhando os comentários, bastante gente elogiando, né? O Sandro Alves aqui no Facebook está falando que o passado não passou. O Eduardo Pontinho está dizendo que o Picoloto é referência, elo de ligação entre gerações. O Eduardo Magossi está falando que gostaria de perguntar para o Aloysio se a experiência dele no movimento de cultura popular do Pernambuco ajudou a formatar o mapa. O movimento de cultura popular em Pernambuco, quando nós fizemos o trabalho aqui, a discografia do folclore pernambucano, o movimento estava extinto pela ditadura militar. Aí o Flávio, tá? O Flávio Falcão perguntou aqui no YouTube se a Marcos gravou outros estilos musicais. Se ele... Outros estilos, Muito. Não. O foco da gravadora Marcos Pereira era música popular brasileira e só música popular brasileira. No selo Eldorado é que eu cheguei a fazer algumas incursões no campo da música mais comercial. Por exemplo, gravei Raul Seixas, que estava completamente esquecido, e eu pude gravar um disco com ele, e ele voltou à tona. Isso na Eldorado, já mais adiante. Maravilha. O pessoal está perguntando se pode fazer pergunta pelo chat mesmo, ou do YouTube ou do Facebook, tá? Fiquem à vontade. O Vitor Picoloto falou: prazer imenso ouvir essas histórias trazidas pelo Aloysio e ter estado presente na produção do trabalho do André.
O Gelson Picoloto também mandando um abraço aqui e tal. Vitor Picoloto, toda a família Picoloto aqui tá prestigiando e elogiando bastante. Quem mais que tá Família aqui? Falcão tá... Exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma. Sidney de Oliveira elogiando aqui também. Silvia Picoloto, todo o pessoal tá aqui prestigiando, que legal. Bom, gente, quero agradecer a participação de todos os presentes, integrantes da mesa. Quero agradecer a participação de quem assistiu. Nosso cenário ambulante, estamos preparando. A gente mudou de base, né? Durante toda essa quarentena, nos mudamos 3 vezes, né? Enfim, então ainda estamos nos estabelecendo. Enfim, vamos focar nesse conteúdo maravilhoso, né, que acabamos agora de absorver, né, na fala de Aloysio Falcão, que é um pai, né, para todos nós que trabalhamos com música no Brasil, hoje em dia é uma pérola. Flores em vida, Aloysio, flores em vida. Obrigada, muito Leonor, obrigada por participar. Obrigado. Assista. Leonor, Diga, André. Dando tem problema no áudio. Estão me ouvindo, né? O Sim. Magossi aqui, que eu conversei com ele na produção do trabalho, ele fez uma dissertação de mestrado muito importante. Maravilhosa! Sim, enfim, sem palavras pela ajuda que o trabalho dele me prestou à época. Ele também foi entrevistado por mim, a gente se encontrou em São Paulo. Ele fez uma pergunta aqui antes da gente fechar, Leonor, estava meio que em encerramento, eu vou ler a pergunta que ele fez. Fez para Aloysio. Então, eu, como Magossi, perguntando se você como você trabalhou com o Miguel Arraes, se sua experiência de coleta de manifestações culturais dos anos 60 em Pernambuco ajudou a formatar a estrutura do mapa, com gravações ao vivo coletadas em loco. Foi a pergunta do Magossi, da ligação entre o movimento de cultura popular, o quanto essa experiência que você teve antes do golpe militar, no começo dos anos 60, ajudou a pensar na... É que o Magossi perguntou de novo aqui. Foram 2 vezes que ele escreveu. O Aloysio comentar sobre isso, sim, mas fala um pouco de novo, Aloysio, sobre essa questão, por favor. Olha, quando o Arraes se elegeu prefeito do Recife, ele me mostrou uma relação de pequenos clubes suburbanos e de casas de dominó, de sacristias de igrejas católicas, templos protestantes, espaços comunitários que ele queria aproveitar, já que a prefeitura ele ia assumir em janeiro e o orçamento não tinha verba para a educação, ele queria usar esses espaços comunitários para instalar escolas. E a prefeitura adaptava os espaços, consertava, construía um banheiro, coisa assim, fornecia móveis, carteiras escolares, e as escolas nasciam como parcerias entre a prefeitura e a comunidade. E as professoras eram pagas pela indústria e pelo comércio. Era uma grande concertação que serviria de base para, no ano seguinte, com o orçamento da prefeitura, se aperfeiçoar. E assim foi feito. Ele conseguiu mobilizar em torno dessa ideia vários intelectuais, como Paulo Freire, Germano Coelho, Anita Paz Barreto, Abelardo da Hora, o próprio Ariano Suassuna, que fez parte desse movimento na sua primeira fase, o Hermilo Borba Filho. Enfim, essas pessoas todas formaram o movimento de cultura popular. E, no final do primeiro ano de trabalho, foram implantadas 200 escolas e 4 grupos escolares. E estavam matriculadas nessas escolas cerca de 20 mil crianças.
dentro desse modelo de uma grande parceria entre a sociedade e a prefeitura. O movimento de cultura popular, entretanto, não se atinha simplesmente à questão do ensino, mas também à questão cultural. Chegou a fazer o que nós chamávamos de praças de cultura, com monumentos esculpidos por artistas que aderiam ao movimento, aulas gratuitas de artes plásticas e pesquisa da música de domínio público, ciranda, cantorias de viola. Uma pessoa que participou especificamente dessa pesquisa musical foi a cantora Teca Calazans, uma pessoa de um talento extraordinário, Teca Calazans. hoje residente na França. Foi essa a experiência no campo musical. Pô, maravilha. Tiveram outras perguntas aqui também, né? Com licença a Luli falou que queria saber sobre o Carlos Magno. Ela colocou aqui o bom é o Juca. E como aconteceu, né? Também quero saber. O Carlos Magno é um grande compositor que gravamos um disco com ele. Ele cantava nos bares que nós frequentávamos. Tinha uma música. O Juca é um dos sambas. Ele tem outro samba, outra canção que ele fez sobre a bateia, sobre o garimpo. Enfim, foi um disco interessante. Foi do meu tempo, sim. Mais perguntas, Felipe? Pô, o pessoal tá elogiando, mandando um abraço. O Antônio Sérgio Tonhão mandou um abraço. Ó, mande um abraço do Tonhão ao Aloísio. Fui empregado dele na Marcos Pereira. Leonor Pelicione Bianchi também. O pessoal mandando um abraço. Gelson Picoloto falando parabéns pela live. O pessoal tá elogiando aí, tá gostando. Depois que nós acertamos o som aqui, o pessoal está elogiando bastante. Um abraço para todo o pessoal que trabalhou comigo na Marcos Pereira. Eu não sei onde anda o Maioral. O Maioral era o diretor de arte da gravadora. Fazia as capas dos discos. Eu fiquei sabendo que o Maioral... Bom, quem fazia as capas com ele é o Antônio, esse que acabou de falar. O Tonhão trabalhava com o Maioral. Maioral faleceu? Eu acho que o Maioral faleceu. Eu gostaria muito do contato do Theo de Barros. Você está assistindo a gente? Magossi, você está mais que convidado. O seu trabalho é que estimula tudo isso. Participe conosco da mesa dos pesquisadores. Você é muito bem-vindo. O nome desse projeto coaduna com tudo que você já fez. Eu sou uma leitora do seu trabalho, eu sou uma seguidora sua. Por favor, venha participar conosco desse ciclo de debates, Eduardo Magossi. Você tem muito a contribuir com a sua pesquisa, que é super profunda no que tange ao acervo, o que aconteceu depois, a salvaguarda desse acervo. Quero convidar também Eduardo Cruz, que tem um trabalho especificamente sobre os discos de choro da Marcos Pereira. São algumas pessoas com quem eu não consegui falar muito nessa pré-produção. Theo de Barros também procurei, não consigo chegar nele. E o Marcos Vinícius, eu gostaria de saber também dele, eu não consegui acessar. E durante o período do Marcos Vinícius à frente da direção artística da gravadora, ele fez muita coisa bacana também ali, sabe? Ele correu atrás de muitas parcerias. Eu acho que foi um período também muito profícuo, né, que aconteceu na gravadora. Eu queria muito a participação dele, mas eu não consegui localizá-lo. Então, se porventura esse vídeo chegar, faça contato conosco, venha participar desse ciclo de debate. Eu acho que é o primeiro, né, que a gente puxa, que alguém está puxando para exaltar a gravadora Discos Marcos Pereira. Gente, quero agradecer a participação de vocês mais uma vez e deixar um convite para participação ao longo do mês de agosto, de 11 a 1 da tarde, do ciclo de conversas, a gravadora Discos Marcos Pereira e o Mapa Musical do Brasil, que eu estou produzindo pela Revista do Choro.
né? Bom, nós temos também aqui o livro Discos Marcos Pereira, uma história musical do Brasil. Esse livro aqui, tal qual os discos de brinde e de presente do Marcos Pereira, ele é dado para quem assina a Revista do Choro, um trabalho feito independente por mim, à frente da Flor Amorosa. Deixo esse recado também para vocês. Comentem, assinem a Revista do Choro, contribuindo para a continuidade desse projeto, né, de valorização da nossa cultura de raiz, que é o choro e a música popular brasileira. Mês que vem, em setembro, eu lanço o segundo edital do Prêmio Marcos Pereira de Pesquisa em Música Popular Brasileira, que eu patrocino pela editora Flor Amorosa. Preparem seus projetos, inscrevam-se, participem da segunda edição do prêmio. E esse ano a gente está colocando na praça 4 livros que são oriundos de pesquisas, de pesquisadores que se inscreveram para contemplar o prêmio e foram absorvidos, ganharam o prêmio. Então, é uma história linda que eu tenho em minhas mãos, compartilho com vocês e vamos ficar ao longo de agosto nesses lives. É um horário que eu estou experimentando para fazer essa experiência dos lives, é o primeiro live da revista, considerem as questões técnicas, mas eu sou a fã do impossível e inevitável ao vivo, né? Quem entra ao vivo tem que segurar a peteca do início ao fim. Faço o roteiro, abandono todos eles, não gosto de roteiro, improviso. Então, espero que dê tudo certo. Vamos com coragem ao longo desse mês de agosto para os próximos lives. No site da Revista do Choro está toda a programação de quem está participando e tem mais gente entrando. Então, assim, são muitos nomes, eu não lembro de todo mundo, mas conversei com bastante gente, são mais de 20 pessoas nesse ciclo de conversas. E muito obrigada pela participação, obrigada, Luísio, pela sua memória, por compartilhar conosco. Obrigada, Nina, por ter feito parte dessa produção. Quero agradecer a André Picoloto mais uma vez, e quero agradecer a todos os familiares do Marcos Pereira, Lúlia, Luciana, para quem não sabe, a filha do Marcos Pereira, Luciana, acabou se envolvendo pra caramba também com essa produção e me ajudou muito Conhecia a Luciana. Exatamente, Luciana. Olha, uma pessoa de um gestual espiritual enorme, uma grande amiga, uma grande parceira, e que colaborou bastante para esse processo todo que eu venho fazendo, que não é só para esse ciclo, mas desde que eu falo do nome do pai dela, ela apoia todos os movimentos. Luli, muito obrigada. Espero você no sábado que vem aqui com Carolina, com o Fabinho, da técnica, né? A gente vai ter também aqui a participação no sábado que vem da filha do Marcos Pereira. Agradecendo a você, Leonor. Nina, querida, obrigada. E aí, deixar esse convite. Sábado que vem a gente tem na mesa a filha do Marcos Pereira, Luciana Pereira, assume a gravadora, é emancipada aos 18 anos. Ela vai lembrar bem essa história, para poder assumir, né, a sociedade com o pai e a gravadora poder seguir, por uma questão burocrática. A Luísa acaba se desvinculando da empresa e o pai precisa de um sócio. E ela acaba sendo emancipada para poder dar continuidade a esse sonho altruístico da Marcos Pereira. Então, a sua fala é muito importante também no próximo sábado. E vai compor também a mesa com ela a Carolina Andrade, que foi companheira do Marcos Pereira, segunda companheira do Marcos Pereira, e que foi diretora artística também. Sob suas mãos aconteceram projetos interessantíssimos. O próprio disco que já foi mencionado hoje aqui, que foi gravado em Londres, inclusive, né, do Arthur Moreira Lima, interpretando Ernesto Nazaré. Então, nós vamos falar um pouco sobre essas memórias. E vamos ter também a presença do Fabinho. O Fábio, ele atuou no Som Direto, nos estúdios, e vai ter muita história para contar sobre a questão da parte técnica das gravações. É isso, eu acho que eu estou dando um pouco do meu sangue para essa história, um pouco bastante. Espero estar contribuindo também, né, com essa memória, dentro do que dá para fazer, né, sem tantos incentivos e patrocínios de governos e leis de incentivo, mas vamos tocando com a nossa dignidade de agentes culturais e de altruístas da cultura popular brasileira, tal qual era esse homem que tanto me inspira, Marcos Pereira. Até rimou, né? Gente, um beijo para todos, bom almoço. Se alguém quiser fazer alguma colocação, mesa aberta, deixa um beijo, um carinho. Obrigada a todos. Obrigado. Tá. Obrigado, Leonor. Obrigado, Luísa, e obrigado para todo mundo que acompanhou. Um abraço. Um beijo para todos. Obrigada. Obrigada, Felipe.